Olá pessoal, tudo bem? Felipe Moreira falando. E algumas pessoas me disseram: Felipe, tu passou pela gigante World Ventures e também está hoje aí na GR Now Liberty. E por que você não faz um vídeo pra gente falando sobre as duas empresas, já que tem experiência prática de ter passado por essas duas gigantes? Primeira diferença sobre essa gigante World Ventures e essa outra gigante, a GR Now. A World Ventures é uma empresa americana, 100% americana, uma gringa, uma empresa estrangeira. E a GR Now, por sua vez, é uma empresa 100% brasileira. Quando você tem uma empresa gringa aqui no Brasil, e essa empresa já tem sede, já tem uma sucursal, uma filial firmada dentro do Brasil, é tranquilo. Essa filial sucursal ela responde legalmente pelas responsabilidades e obrigações dessa empresa. Então, se você ficou descontente com algum serviço, a prestação de algum serviço, você simplesmente procura ali o PROCON, por se tratar de uma relação de consumo, juizados de pequenas causas, promove ali uma açãozinha, uma pequena ação, não precisa nem de advogado, você chega lá, relata para o atendente, ele aterma aquilo ali, intima a empresa na sucursal ou filial aqui no Brasil, essa empresa responde em juízo e depois ela vai ter que pagar. E assim é como a empresa brasileira também. A empresa brasileira tem sede no Brasil, você procura o PROCON, procura o juizado de pequenas causas, notifica essa empresa no endereço e é tudo muito tranquilo. Agora, quando você tem uma empresa estrangeira que não tem sede no Brasil, que não tem filial no Brasil, que não tem sucursal no Brasil e que não tem uma representação legal habilitada por ela aqui dentro do Brasil para responder, aí a gente acaba tendo uma dificuldade maior a respeito disso. Porque se você ficar insatisfeito com algum serviço, você vai procurar o juizado especial. E acredite, notificar uma empresa que não tem nada firmado aqui no Brasil é realmente muito complicado. O segundo ponto aí que vamos falar é a respeito justamente de legitimidade para atuar dentro do território brasileiro. A AGR é uma empresa que já está registrada em todos os órgãos públicos de fiscalização. Hoje nós não temos uma legislação específica sobre marketing multinível dentro do Brasil. Por isso, a ABVD, Associação Brasileira de Vendas Diretas, ela tem feito esse papel aí de filtro a respeito das empresas legítimas que atuam com marketing multinível e as empresas que não se adequam aos requisitos para ter um marketing multinível equilibrado, legítimo. E nesse ponto, a AGR tem essa questão ainda, já está registrada na ABVD, já está registrada no Cadastro, já está registrada aí no Ministério do Turismo Brasileiro. Infelizmente, a World Ventures ela começou a colocar as suas raízes dentro do Brasil no ano passado, de 2016, e havia muitas promessas. Até o momento ainda não tem uma sede, não tem uma filial, não tem uma sucursal. Outra coisa é ter um representante legal dentro do Brasil. A legislação brasileira exige que uma empresa gringa, uma empresa estrangeira, para atuar de maneira legítima dentro do Brasil, tenha um representante autorizado a responder por todos os aspectos, sejam financeiros, administrativos ou jurídicos, por essa empresa dentro do território brasileiro. Isso ainda não aconteceu. Em relação à AGR, nós sabemos, inclusive por ser uma empresa brasileira, já regularizada em todos esses órgãos, eu recomendo para a leitura posteriormente o artigo 1136 do Código Civil Brasileiro, onde diz que uma empresa gringa ela não pode dar suas atividades dentro do Brasil antes que já esteja registrada em todos os órgãos aonde ela esteja se estabelecendo. O quarto motivo que eu tenho aí para trazer para ti é a respeito da moeda pelo qual os contratos são firmados. A AGR, por ser uma empresa brasileira, por óbvio, ela firma seus contratos por meio da moeda brasileira, o real. Já a World Ventures, por ser uma empresa gringa, ela firma seus contratos através da moeda americana, o dólar, que nós sabemos é muito mais valorizado do que a nossa moeda brasileira. Por óbvio, é muito bom receber em dólar, mas pagar em dólar traz uma situação muito complicada para nós brasileiros, porque o dólar ele sempre está numa valorização muito mais alta do que o real e ele sofre oscilações bruscas para cima. Quinto motivo, nós precisamos entender que se trata e é baseado no berço de onde nasceram essas empresas. Então, quando nós vamos para a World Ventures, nós estamos tratando de uma empresa que nasceu em um cenário de primeiro mundo, em um cenário de muita valorização da moeda, em um cenário de poder econômico, poder de aquisição muito grande. Quando nós
vimos aqui para o Brasil, nós estamos falando da AGR, é uma empresa que nasceu dentro de um país já de terceiro mundo, ou seja, já nasceu adequada para a realidade de um país de terceiro mundo. Então, o que eu quero abordar aqui é o seguinte: as duas empresas são sensacionais, são extraordinárias, que trazem benefícios gigantescos e maravilhosos para os seus associados. Porém, em se tratando de realidade econômica, a AGR ela acaba sendo muito mais adequada e adaptada à realidade brasileira, à realidade de um país de terceiro mundo, à realidade em que a maioria das pessoas recebem um salário mínimo ou pouco mais que R$1.000. Isso é muito óbvio, todas as pessoas têm conhecimento disso. Nós vivemos num país em que a moeda é totalmente desvalorizada e a cada dia a inflação ela sobe e corrói ainda mais o poder aquisitivo da população brasileira. Então, consumir produtos ao preço que a World Ventures ela estabelece, e é um preço, um valor estabelecido numa realidade de primeiro mundo, que é trazida para dentro de uma realidade de terceiro mundo, acaba gerando uma incompatibilidade muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Na World Ventures, quando você entra no seu primeiro mês, você vai pagar aí em torno de uns $400 mais ou menos, somando tudo, somando a adesão, valor de mensalidade, taxa de representação. E isso dá em torno de R$1.600 no primeiro ato, no ato da entrada. As pessoas que fizeram World Ventures no Brasil sabem disso. Por sua vez, na AGR, é pago uma quantia, já inclusa a primeira mensalidade, taxa de representação, de pouco mais de R$500. E aí nós vamos um valor de R$500 para um valor de R$1.600. Financeiramente, já há uma diferença muito grande, você percebe isso pelos números. Mas onde que eu quero chegar? É caro o World Ventures? Depende. Nós estamos falando de onde? De Brasil? Sim. De Brasil, sim, é caro. Falando de Estados Unidos, Europa, Suíça, Canadá, Japão, é caro? Não, não é caro. Por quê? Eu vou te explicar. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós falamos que o valor inicial é em torno de $400, essa média. Nos Estados Unidos, uma pessoa, um trabalhador comum, o que é um trabalhador comum? Aquele trabalhador que ele exerce um trabalho que não exige uma formação acadêmica. São os trabalhos de serviços gerais, os trabalhos relacionados à limpeza, ajudantes em obras e por aí vai. São trabalhos totalmente dignos, não me interpretem mal, mas nós sabemos que geralmente em nosso país são trabalhos que não são valorizados. Nos Estados Unidos não é muito diferente. Logicamente, os trabalhos acadêmicos são mais valorizados. Mas esse trabalhador que tem um ofício comum, digamos assim, nesses países, em média por dia ele ganha $200. $200. Quanto que eu falei que é a adesão? O valor do primeiro mês na Word? $400. Ou seja, mesmo sendo caro para nós, esse cara que tem um trabalho comum de limpeza, de serviços gerais, ele paga essa adesão em 2 dias de trabalho. Ganhando uma média de $200 por dia, em 2 dias ele faz $400, ou seja, R$1.600 em 2 dias. Em quantos dias um trabalhador brasileiro ele faz R$1.600? O sexto item aqui, a gente vai entrar na questão da adaptação à cultura e ao costume do brasileiro. Como aqui no Brasil, a maioria da população ela tem um poder aquisitivo muito baixo para adquirir as coisas à vista, de última hora, digamos assim, então o brasileiro criou o hábito do parcelamento. E a gente vê isso muito comum quando ele compra um carro, quando compra uma moto, quando compra uma casa. Tudo é parcelado aqui no Brasil. Então o brasileiro muitas vezes ele parcela algo para usufruir no final, ou então ele usufrui de algo de maneira imediata e vai pagando esse parcelamento. Como a gente vê situações de financiamento de casa, financiamento de carro. E aí, nesse aspecto, a World Ventures ela acaba não se encaixando muito bem também nesse padrão aí do brasileiro. Por quê? Porque a World Ventures ela adota um modelo de negócios de abatimento de pontos. E como isso funciona? Ela cria uma espécie de poupança forçada. Tudo que você paga, ela se converte em uma determinada pontuação. Os valores de adesão com as mensalidades, por ano, ela gera ali na sua conta um valor de 600 pontos aproximadamente, sendo que cada ponto vale $1. Entendido essa parte, como que funciona? No momento de fazer a sua Dream Trips, vamos pegar um exemplo bem famoso aqui, que é uma viagem para o Caribe, Hotel Paradisus Palmas,
em Punta Cana. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é o sonho de muita gente. Então, você olha no mercado tradicional, está lá esse valor por R$ 7.500. E aí você olha na World Ventures, está lá para uma pessoa, esse valor está por R$ 3.500, mais aí de 50% de desconto. Excelente. Esse cara, então, ele já pagou ao longo desse ano quase R$ 5.000 entre adesão e mensalidades pela World. Então ele pensa, poxa, já paguei 5.000, a viagem vai sair para mim, pela World por 3.500, então vou viajar e ainda vai sobrar um troco. Só que não funciona assim. Na World Ventures, ele vai ter que comprar essa viagem, mesmo pagando as mensalidades. As mensalidades vão dar direito a ele a ter descontos e não a viagem em si. Então ele vai comprar essa viagem mais barato, com abatimentos de pontos que ele acumulou por conta das mensalidades. E aí, digamos, uma viagem em torno de 3.500, ele vai ganhar em torno de 150 a 200 pontos. Vamos colocar 200 pontos. Cada ponto valendo $1, 200 pontos dá em torno de R$ 600. Então ele vai abater mais R$ 600 nesse preço que já está bom, de 3.500. E esse preço de 3.500 cai para 2.900. Aí agora ele tem direito a utilizar esses mesmos benefícios de abatimento de pontos para mais um dependente, mais um acompanhante. E logicamente ele vai colocar a esposa dele, ele agora vai comprar um novo pacote de 3.500, vai poder abater mais 200 pontos, e aí R$ 600 vai cair também a da esposa para 2.900. Ele vai somar 2.900 do pacote dele com 2.900 do pacote da dependente da esposa, fica aí por 5.800. Ele já pagou quase 5.000 de mensalidades de adesão ao longo dos 12 meses. Se for somar com esses 5.800, vai dar aí quase 11.000. Fica um valor que ele ainda vai ter que preocupar-se com as passagens aéreas, com a alimentação, isso vai lá para uns 14.000. Lógico, sobra aí alguns pontos na carteira dele ainda que ele pode usar para outras viagens. A questão aqui na cultura brasileira, a classe média, a classe baixa, dificilmente ela faz mais que uma viagem dessa de 7 dias, que um custo dá em torno de 11.000 só de hospedagem, mais alimentação e passagem vai para uns 14.000. Dificilmente ele vai fazer 2 viagens dessa por ano, porque daria um custo aí de 28.000. Dificilmente uma família brasileira, no padrão que a gente vive aqui, ele tira 28.000 só para viagens e turismo por ano. Então acaba ficando meio elitizado, apesar que ele vai poder continuar com alguns pontos na sua carteira para utilizar em outras viagens, ele acaba não fazendo essas outras viagens, porque essa viagem já gerou um custo mais alto para ele. E agora, como fica isso na AGR? A AGR, ela, como eu já falei, por ter já nascido dentro da cultura brasileira, ela conseguiu captar melhor essa necessidade e esse costume do brasileiro. Então, o que ela fez? A mensalidade já custeia essa viagem para Punta Cana. É uma Dream Trip brasileira, digamos assim, a viagem dos sonhos, né? Que ele pode escolher ali, de 7 dias, 6 noites e melhor. E já incluído até 8 pessoas, a depender do caso. Nesse caso, para Caribe, ele vai conseguir levar aí, juntamente, já incluso ele, 4 pessoas. Então, uma viagem que vai sair para ele, integralmente paga, 100% quitada, por 12 parcelas de R$ 219, menos de R$ 2.700. Então fica muito mais viável. Essa viagem para o Caribe, para o mesmo hotel, lá em Punta Cana, Hotel Paradisus Palma, já vai estar quitado aí esses 7 dias, com 4 pessoas inclusas no pacote, simplesmente pelo fato dele estar pagando a mensalidade dele 12 vezes de 219. E se ele for um representante de rede, ele vai acrescentar apenas R$ 29, vai para 12 parcelas de R$ 249. E ele também vai continuar tendo direito de comprar com desconto passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carro, ingressos em shows, eventos. Outro ponto que eu gostaria de citar aqui é a respeito da credibilidade das empresas. Nesse ponto, nesse item aí, as duas dão um show de bola. A World Ventures é uma empresa que dispensa comentários, tem uma história linda aí, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, outra realidade ali, europeia, também em países como o Japão, também que já está voltado para outro continente. É uma história que dispensa comentários. Em relação à AGR, vem numa crescente muito grande, mudando a realidade do marketing multinível em viagens e turismo dentro do Brasil. Creio que logo estará expandindo aí também para ser uma das maiores da América Latina, quiçá do mundo inteiro. Viajar de graça, isso mesmo. Na World Ventures,
com 4 pessoas você já não paga mais mensalidade. Na AGR, com 5 pessoas você já não paga mais mensalidade. Porém, na World Ventures tem uma questão. Apesar de não pagar mais a mensalidade, você não vai estar viajando de graça. Por quê? Como eu já falei antes, a mensalidade não custeia integralmente a sua viagem. O sistema na World Ventures é um sistema de abatimento de pontos. Então, você não vai estar pagando a mensalidade, mas na hora de comprar, adquirir a sua Dream Trips, você vai ter que pagar o valor referente a essa Dream Trips, porém vai ter alguns pontos de abatimento. E aí, nesse caso que eu dei o exemplo de Punta Cana, por exemplo, ele não estaria pagando as mensalidades se já tivesse os 4 indicados ativos, mas na hora de comprar ele ia pagar ali os 3.500 com abatimento de 150 a 200 pontos, ia cair para 2.900. Ele ia pagar 2.900 para ele no momento ali de comprar a Dream Trip com desconto e ia comprar também para a esposa dele e investir um valor de 5.000 e pouco. Na AGR funciona diferente, porque na AGR a mensalidade ela já custeia a sua Dream Trip, já custeia a sua viagem dos sonhos. Você vai escolher uma viagem para Punta Cana, você vai escolher uma viagem para Gramado no Brasil, Ilhéus, Nordeste brasileiro, Ceará, Fortaleza, Gramado, Búzios. E pelo fato da sua mensalidade estar sendo paga, naturalmente você não vai precisar pagar mais nada na hora de escolher a sua Dream Trip. Você vai simplesmente incluir ali os seus dependentes e viajar já com esses dependentes inclusos. Vai se preocupar apenas em pagar a sua passagem aérea, suas passagens aéreas e os seus custos lá naquele local. A AGR se preocupou em contratar uma empresa de renome e especialista no segmento de coaching para dar proporcional treinamento aos seus associados e aos seus líderes. E semanalmente tem treinamentos na própria sede, treinamentos físicos e também online. Se você entrar no próprio site da AGR, você vai poder acompanhar ali os horários e dias dessas APN online, desses treinamentos que ocorrem. O último e derradeiro ponto é a questão de premiações. A World Ventures, mais uma vez, não preciso falar, é uma empresa super premiada, conhecida aí no mundo inteiro, é uma empresa que deu muito certo nos Estados Unidos, onde ela nasceu. E a AGR, por sua vez, é uma empresa que vem aí mostrando um potencial gigantesco, vem aí mudando a cara do marketing multinível brasileiro, trazendo um conceito completamente novo e revolucionando esse mercado. E a prova disso é que em seu primeiro ano a AGR já obteve aí, dos especialistas nada mais, nada menos que 5 indicações para concorrer em 5 categorias de finais diferentes do prêmio de marketing multinível mais importante do país, que é o Gold Marketing, realizado pela revista Sucesso, que é talvez hoje a revista de maior influência dentro do marketing multinível brasileiro. Vai concorrer na categoria de empresa revelação do ano, empresa do ano, executivo empresário do ano com o Clarel Lopes, empresa com melhor plano de negócio, melhor tecnologia de informação e melhor logística, ou seja, aquela que realmente tem entregado os produtos e serviços os quais promete. Então, nesse aspecto aí, ponto também para a AGR, ponto também para a World Ventures, 2 empresas fantásticas que estão aí no mercado. E aí cabe a você, obviamente, escolher aquela que mais se adequa ao seu perfil, mais se adequa àquilo que você espera e viajar. Esperamos que você tenha gostado. Estamos aqui à disposição para outros esclarecimentos e informações. E se por acaso você quiser saber mais, entre em contato conosco pelo telefone que consta aqui abaixo. Um grande abraço, Felipe Moreira, e fique com Deus.